simplesmente uma serva do Senhor, a qual muitos olhavam e diziam assim, uma serva, ali vai uma serva do Senhor, mas o olhar do homem e da mulher não é o olhar de Deus. Eu não tenho vergonha de falar o que Deus ele fez na minha vida. Sabe por que eu não tenho vergonha? Porque tem muitos lares sendo estruturados novamente por Deus. Porque enquanto estamos aqui, igreja do Senhor, tem o nosso lar que está perecendo, o que você está fazendo para o seu lar não perecer? O que você está fazendo lá dentro da tua casa para que ele venha se estruturar novamente diante do Senhor? Igreja do Senhor, em um ministério pequeno que muitos quando entram dentro da igreja, ministério pequeno, de muita doutrina, a primeira coisa a qual eles olhavam era se o decote era grande ou se a saia era curta. E ali perfeitamente para não desobedecer às ordens da igreja, mas o meu lar todo de cabeça para baixo. Campanhas, era campanhas e mais campanha dentro do meu lar, mas cada vez que fazia campanha piorava a situação. Aleluia! E ali eu pensei que eu estava perfeita diante do olheiro. Mas o que acontece? Chega um momento a qual meu esposo só humilha. Chega um momento a qual parece que não tem vitória dentro de um lar. A qual os dias eu não podia faltar um dia de igreja, porque eu achava que Deus me cobrava se eu faltasse um dia dentro da igreja. Mas Deus estava cobrando de mim, era dentro do meu lar. Porque era lá dentro que ele precisava fazer uma igreja, construir uma igreja, para que viesse ser levantada a verdadeira igreja do Senhor. Aleluia! E ali, igreja do Senhor, muito humilhada pelo meu esposo, mas eu costumo falar que hoje eu sei porque que eu era humilhada, porque Deus em todo tempo ele queria me consertar, mas eu achei que o conserto era eu que fazia dentro da minha casa. Ali o meu esposo, ele saía de casa, quando ele voltava, ele já não olhava mais para mim, nem falava comigo, e simplesmente humilhava, lançava a palavra no profundo, mas quanto mais ele lançava no profundo, eu lançava muito mais acima com ele. Aí começa a observar, você está dentro da igreja, para dar um exemplo para um ímpio que não serve ao Senhor. Mas o ímpio te olha e te diz assim, eu que vou, se tu vai para o céu, a todo tempo julgava, dizia que eu ia para o inferno. Aleluia. E o Senhor em todo tempo mandava eu calar a minha boca. Mas quem disse que eu conseguia fechar a minha boca? Quem foi que falou que eu conseguia me calar quando tinha que me calar? Só Deus pode colocar uma trave nos meus lábios dentro da minha casa. Aí é onde eu te digo que tem coisas que só no joelho Deus tira, que só quando confessamos que nós não podemos fazer, Ele entra porque Ele é o olheiro e Ele tira. É onde eu quero te dizer, o olheiro te pede para que você venha descer, porque quando você descer, lá Ele vai ter um tratado com você. E o tratado que ele vai ter com você é de vitória. Não é de derrota. É uma página virada. A página da minha história ela foi mudada. Igreja, passar uma hora na madrugada de joelho, clamando, meu esposo trabalhando à noite, e você sempre ouviu o Senhor te batendo com os profetas, com os vasos dele? Dói muito, igreja. O Senhor só eu dentro da igreja e o meu esposo sendo abençoado, o ímpio sendo abençoado. Mas igreja tinha vasos que ainda vinham e falavam assim, grande vai ser o ai 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 do teu esposo. Do meu esposo não teve ai 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 não, o ai 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 foi meu. Todo tempo meu esposo sendo uma bênção de Deus. Mas eu sendo abençoado por Deus e eu na prova, na humilhação, na vergonha. Quando os amigos do meu esposo falavam mal de mim, ele logicamente, rapidamente já se intrigava de mim. Porque eu não tinha papa na língua, eu não calava os meus lábios. E Deus mandava, cala a tua boca, mulher, fecha as brechas. Mas eu achava que fechar as
as brechas. Quando o homem entra te atacando, é você também atacá-lo para falar, eu também fiz isso. E minha casa sendo aterrada pelo inimigo. Onde Deus estava, irmã, que Deus não fez nada. Deus, ele estava todo o tempo olhando de braços cruzados. Deus usava vasos e falava, essa mulher ela ora, mas pela manhã desce tudo pelo ralador de arroz, pelo escorredor de arroz. É difícil, né, irmã? E aí o que é que você vai fazer? Chega um momento ao qual eu olho e eu falo, agora eu não vivo mais com você. Agora nem minha mãe vai fazer eu viver com você. E eu costumo falar que não era minha mãe mesmo que ia fazer eu viver com meu esposo, mas o próprio Deus olhou para o vaso e falou bem assim, agora eu te quero. E quebrou. Se eu falei na hora do almoço, de tarde um vaso liga para mim e dá todo o sermão que Jeová mandava ela me dar. Todo um sermão de conserta-te, te põe na brecha que eu quero fazer dentro da tua casa, te conserta porque eu tenho obra com o teu, te conserta porque vai chegar um momento que tu vai olhar para trás e o teu vai estar com quem é a ajudadora dele, porque tu está largando o barco, não larga. Não larga o teu barco nesta tarde por nada. Não larga o que Deus colocou na tua mão. Se é tempo de você ser humilde e calar a tua boca, seja humilde, cale a sua boca e deixe Deus fazer por você. Aleluia. Chegou o momento, igreja, que eu olho e eu retrocedo. E ali eu começo a falar com o Senhor. E ali, igreja, todas as igrejas a qual eu ia, só tinha uma palavra. A esposa sábia edifica a sua própria casa, mas a tola derriba com suas próprias mãos. Quantos lares, não ímpios, mas evangélicos, estão sendo derribados, destruídos. Quantos já estão se casando com outro, sendo que Deus não deu permissão de lá de crente ser destruído. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. E quando olhamos, igreja, muitos pastores que troca de esposa, achando que isso é certo, mas a palavra do Senhor fala que é adultério, que Deus, só Deus separa um casal, aleluia. E aqui, Deus, ele começa a entrar com um tratado comigo. Deus, ele começa a entrar em um tratado. Ali chegou um momento que eu olhei. Se eu continuar nesta igreja com tanta correção na aparência, o meu lar vai ser destruído. Ali eu arrumo as minhas malas e vou para um ministério grande. E Deus entrou comigo naquele ministério grande. Porque ele começou todo um tratado, não na minha aparência, mas no que estava aqui dentro. No que ele precisava arrancar aqui de dentro. Daqui de dentro. O coração do homem a Deus pertence. Ali em uma santa ceia, o pastor ele começa a pregar. E ali Deus começa a usar aquele pastor e a falar que quantos estão na casa de Deus como crentes, mulheres com cabelo longo, saiona, é tudo de crente. Mas por dentro estão sepultados. Todo mundo que passa, olha, ali vai o servo do Senhor. Mas está morto. Está suja diante de Deus. E ali, igreja, aquela palavra, eu peguei aquele. Se eu já estava num processo de vaso amassado, quebrado e refeito, eu peguei aquela palavra e no culto mesmo me deu uma alegria muito grande. Quanto mais dura aquela palavra, mais alimentava o meu eco. Mais alimentava a minha alma, porque Deus estava cuidando de mim. Deus estava me tratando. Deus estava moldando. Enquanto eu estava em um lugar me achando que estava perfeito, e Deus só falando, conserta-te, mulher. Consertar aonde, Senhor? Aonde eu preciso me consertar? Muda tuas atitudes dentro do teu lar dentro.
atitude a ter. Talvez não seja só dentro da tua casa, com o teu esposo, mas tem uma área que tu precisa ser mudada, que tu precisa ser liberta, tratada pelo olheiro. E ali, igreja do Senhor, Deus, ele começou a trabalhar dentro de mim. Eu comecei a pedir a Deus a transformação de mim mesma, que eu não queria uma beleza aparente, mas eu queria que a beleza que de dentro saísse a perfeição de Deus na minha vida. E Deus tratou palavras, não palavras que me enchessem, mas palavras que me fizessem cada dia se diminuir diante da presença do Senhor. Aleluia. E eu louvo a Deus, porque se Deus ele não tivesse transformado a minha vida, hoje eu não teria história para contar de que Deus transformou o meu cativeiro. Aleluia. Aí, igreja, muitas das vezes nós cobramos um carinho a qual nós não damos. Para você querer, dê primeiro. Como que você vai querer um esposo atencioso se tu não dá? Se tu não dá atenção, como que ele pode ser atencioso para mim se eu não dou para ele? E ali Deus começa a me dar estratégia dentro da minha casa. Meu esposo gosta muito de sobremesa, de pudim, então é o que ele gosta de paixão. E ali, igreja, meu esposo saía, demorava a chegar, ali o inimigo fazia com que eu maquinasse tudo que eu tinha que fazer. Olha. Mas quando meu esposo entrava no portão, olha, Deus mudava toda a situação. E eu comecei a estranhar. Eu não estou entendendo porque o meu esposo demora, fica com os amigos no bar e ele passa do portão e eu sinto amor pelo meu esposo. Eu não consigo atacá-lo com palavra, só consigo elogiar, cuidar do meu esposo. E ali chega um outro dia, meu esposo demora novamente, o Senhor bota no meu coração, faz pudim. E eu faço o pudim brigando em espírito com o Senhor. Que negócio é esse de estar fazendo pudim para o homem, nem em casa tá, nem valoriza a esposa? Que negócio é esse? Mas igreja, eu não conseguia dizer, eu não pegava e fazia. Colocava na geladeira, minha esposa entrava por a porta, eu não conseguia tratá-lo mal e nem atingi-lo com palavras. Deus foi mudando o quadro. Deus mudou o quadro de uma tal forma, igreja, que os amigos do meu esposo, quando via ele, falavam: ei, Sônia, eu não sei o que está acontecendo. Cadê você no nosso meio? Você sumiu. E ele tentava se esconder do mal. Por que que eu falo que o erro estava em mim? Porque quando Deus me mudou, meu esposo me trata bem. Começou a me reconhecer. Meu esposo, ele começou a olhar para mim e ver uma mulher de Deus. Até então, ele me chamava de endemoniada em todo o tempo. Mas porque a brecha era aberta. Aí chega um momento que eu falo: Senhor, me ajude a fechar a minha brecha. Será que você no teu coração está pedindo para Deus fechar a tua brecha? Será se aí dentro você tem pedido: Pai, me conserta porque agora eu quero vencer essa situação? Pede estratégia para Deus, eu não sei qual é a tua causa.